se tornar uma união económica e deixar de ser apenas uma união monetária. As palavras de António José Seguro, este segundo assunto, eu começo o diálogo com José Manuel Diogo. Acha que é um disparate ou não? De resto, convém aqui recordar, porque é pertinente, que ainda hoje o próprio Presidente da República já se pronunciou contra esta ideia defendida pela Troika anteontem. Ora, este é um assunto absolutamente fundamental na discussão do modelo português para os tempos que aí vêm. Há dois modelos essenciais. Há um modelo monetarista, que defende a austeridade, o empobrecimento, a desistência do Estado do controle ou da influência na economia. E há outro modelo, um modelo mais complicado de comunicar nesta altura, que é o modelo do investimento e o modelo da intervenção do Estado na economia. Nós, nesta altura, encontramos um problema muito parecido com aquele problema do conto popular do cavalo do inglês. O inglês tinha um cavalo e o inglês estava a tentar ensinar o cavalo a viver com muito pouco, a comer pouco, a estar cada vez mais económico. E o que acontece é que quando o cavalo já estava completamente treinado a viver sem nada, morreu. E, portanto, o ensinamento foi-se embora. Quando António José Seguro diz que isto é um disparate, provavelmente porque é um bom soundbite, mas nós temos que perceber, antes de mais, que há um trade-off, há um deve haver entre aquilo que é absolutamente necessário, porque, como dizíamos ainda agora, o problema da dívida pública é um problema que é preciso, já ninguém nos empresta dinheiro. Portanto, se ninguém nos empresta dinheiro é porque quem nos empresta dinheiro tem dificuldade em perceber se nós vamos conseguir... Não confia, no fundo. ...pagar. E como nas famílias, o que acontece é, se eu gastar mais do que aquilo que ganho, não dá. E, portanto, eu tenho que produzir mais para poder voltar a pedir emprestado. Para reequilibrar a balança, digamos assim. E o problema de Portugal, e o problema da dívida pública português, é este problema. Portugal não produz, não há produtividade e a produtividade pode alcançar-se de duas maneiras. Esta primeira, que é necessária, a de percebermos que não podemos continuar com o modelo atual, porque, como dizia o António José Seguro, se o papel da banca é financiar a economia, é verdade, mas é preciso que a banca tenha a capacidade de poder financiar a economia, e quando a banca não se consegue financiar ela própria e precisa, ao que tudo indica, do apoio do Estado para o fazer, portanto, não tem capacidade. Mas deixe-me perguntar-lhe o seguinte, Sr. Manuel Diogo, até porque é gestor. Como é que o cidadão comum pode interpretar essa realidade de que a banca não tem dinheiro para emprestar e depois temos imensas notícias, quase todos os anos, de lucros milionários da banca portuguesa? Como é que se explica isso a um cidadão comum? Os lucros da banca portuguesa têm vindo a diminuir. Mas continuam a ser se os lucros da banca não forem milhões. milionários, bem, se a banca não tiver dinheiro e não der lucro, aí é que temos um problema verdadeiramente gravíssimo, grande. como é óbvio. Verdadeiramente grande. O papel da Estação Porto Canal é vender notícias, é vender informação, vender no sentido que alguém queira comprar. O papel dos bancos é vender dinheiro com lucro. Se não nos pagarem, se essa operação não for bem sucedida, o que vai acontecer é que o Porto Canal deixa de poder emitir e Portugal deixa de poder, e os bancos as empresas deixam de poder funcionar e o país deixa de funcionar. Mas dizer-lhe só mais uma coisa em relação a isto. O que é preciso ter cuidado nisto e o que é importante é este equilíbrio que tem que existir. E quando o FMI vem falar agora de que no corte dos salários também dos privados, Portugal tem um problema grande, que é ser pequeno. Os mercados internos fazem sempre com que os países, quando estão em crise, consigam socorrer-se do seu trabalho, dos seus recursos, do seu poder de compra, para também eles equilibrarem isso. Num país muito pequeno, muito dependente da economia estrangeira, muito dependentemente, porque consome muito do que não produz, só tem um caminho, é gastar menos e produzir mais. Glória Araújo, qual é a sua leitura? Bom, é que, sem dúvida, esse é o trajeto para o final do cavalo do inglês. A morte de todos é que não. Exatamente. Eu acho que a situação já é grave e muito grave para a grande maioria dos cidadãos
independentemente dos lucros da banca terem aumentado ou terem descido. E, portanto, o que me preocupa a mim é a situação grave em que a maioria dos portugueses vivem e a situação económica do país, para a qual a banca não tem contribuído com esta restrição ao crédito e, pelos vistos, continua a manifestar uma grande incapacidade de o fazer. Temos visto nos últimos dias vários banqueiros já muito pouco entusiasmados com a Troika. Ainda ontem vimos isso. É verdade, já em termos... Os chamados patrões, digamos. Em termos muito pouco elogiosos em relação ao papel da Troika. Aliás, banqueiros esses que ainda há uns meses atrás achavam que o resgate financeiro era a única solução para o país e agora estão a perceber que se calhar não é assim tão fácil quanto se imaginava na altura. Eu só gostava de dizer o seguinte, apesar de não ir dizer nada de novo, só gostava de dizer 2 ou 3 coisas. Este dinheiro que nos está a ser emprestado por este fundo, como o Mário Soares disse há muito pouco tempo, eu não quero mais frisar, as pessoas às vezes têm a noção que alguém nos está a fazer algum favor e a ser condescendente connosco. A verdade é que nós estamos a pagar por este auxílio e não estamos a pagar pouco. Estamos a pagar menos do que o que pagaríamos se continuasse assim. Talvez. Aliás, até há muita gente, muito boa gente, que até acha que podíamos pagar juros muito mais baixos. E nós estaríamos, com certeza, também nessa situação de estrangulamento e sujeitos a esses juros desses ditos mercados que olham para nós e não confiam no nosso sucesso como país, também se não houvesse muita vontade da parte de algumas pessoas em ganhar muito dinheiro. O que é certo é que também não somos ingênuos o suficiente para não termos percebido que no meio desta história toda alguém está a ganhar muito dinheiro com tudo isto. E, portanto, há uma frase também do António José Seguro que ele diz hoje e que eu até acho bastante piada, porque parece que está quase a parafrasear o Manuel Pinho, que é quando diz que é o fim da Europa tal como a conhecemos. Na altura, Manuel Pinho era um pouco mais megalómano, chegou a dizer que era o fim do mundo tal como o conhecemos. Acho que é o que está anunciado para 2012. Não? Sim, já não nos resta muito tempo. E, portanto, seja o fim da Europa, seja o fim do mundo, o que é certo é que não resta a menor dúvida e é cada vez mais claro que é o fim deste sistema tal como o conhecemos. E não vale a pena acreditarmos que se nos portarmos muito benzinho e formos pobrezinhos e austeros, mas sérios e dignos, que a produtividade vai aumentar e vamos endireitar as contas públicas, porque creio bem que por isso simplesmente não vai. Esta história agora de reduzir os salários aos privados é evidente que é um disparate sob todos os pontos de vista. Eu ouvi dizer sob o ponto de vista... Pode falar, torna o debate mais vivo. Pode falar. Reduzir os salários não quer dizer forçosamente ganhar menos. Reduzir os salários quer dizer que eu posso entregar mais do meu tempo pelo mesmo dinheiro. Isso é uma redução prática dos salários. Sim, se o problema é de produtividade, eu julgo que essa parte de aumentar, o horário de trabalho já, espero eu, tenha sido o contributo da tal mais meia hora por semana que já foi anunciado, porque se for muito mais do que isso, também voltamos por dia, que já foi anunciado, porque senão voltamos outra vez à história do cavalo do inglês, também chega a um certo ponto em que não é possível muito mais. Eu acho que quando falam de reduzir salários, é mesmo de reduzir salários que estão a falar. Acho que toda a gente sabe que o consumo interno é muito baixo, toda a gente sabe, e cada vez mais baixo, toda a gente sabe que a receita fiscal este ano vai ser uma tragédia, toda a gente já se apercebeu que a maior parte das empresas tem feito, infelizmente isto é verdade, é mesmo assim uma fuga ao fisco muito maior do que tradicionalmente fariam. Essa é a nossa realidade, é a realidade da nossa economia e, portanto, creio bem que a produtividade, com menos receita fiscal, com as pessoas a gastarem menos... Há um dado curioso no dia de hoje. Hoje foram revelados os indicadores da receita do Estado e, curiosamente, o IRC, que é o imposto direto, o imposto do rendimento coletivo, o imposto sobre as empresas, subiu. O imposto recolhido sobre o IVA também subiu. Curiosamente, descem dois impostos que têm a ver com o consumo. O imposto do tabaco
que desce imposto com as bebidas alcoólicas. É dramático. São o medidas que consumo no impacto descer. inicial até podem arrecadar mais alguma receita, mas como dizia há bocado, o fim do mundo é só em 2012, não é? E Eu portanto, disse para o isso ano... como graça, parece que quer que o mundo acabe. Não é isso. O que eu quero dizer é que para o ano vamos ver qual é que vai ser a receita do próximo ano, vamos ver o que é que vai acontecer no próximo ano, porque o próximo ano é que é o ano fundamental E aí outra para questão- percebermos Exatamente. do impacto E aí real outro, destas medidas. outro não é? aspecto, apenas para sublinhar, se me permitem, até porque chegamos ao final do nosso tempo de comentário, que é, a partir do próximo ano, é que nós vamos ver, os portugueses vão ver na prática, a consequência das grandes medidas. A Exatamente. austeridade ainda não começou. Ainda ninguém a sentiu. Não é? Exatamente, a Exatamente. partir do próximo ano é que vão É que sentir. veremos Acho que é essas agora contas em todas. novembro que já alguém não recebeu o subsídio de Natal completo. Exatamente. A partir de agora é que se vai começar a sentir. Vamos então esperar para ver, sendo que em termos europeus, há também uma pergunta que se levanta, que é se faz sentido falar em União Europeia sem o euro. Mas isso já são outras conversas. Glória, muito obrigado por ter vindo ao nosso Obrigada, eu. Dia em Análise. Manuel Diogo, muito obrigado também. Obrigado. Bom fim de semana. Vamos seguir em frente nesta edição do Dia em Análise.